Ora viva, bom dia, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Bem-vindos à última edição da semana do Manhã Girassol. Fique connosco até às 9 da manhã e esteja por dentro de tudo o que acontece no país e além das nossas fronteiras. Assim que nos acompanha, obrigada pelo carinho da sua audiência e esperamos que esteja tudo em ordem do seu lado para ganhar a sexta-feira. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição olhando para as primeiras páginas dos jornais. Vamos passar pela imprensa nacional e internacional. Começamos no Diário Nacional, o Jornal de Angola, que escreve: José de Lima Massano avalia projetos estruturantes na Huila. Produção agrícola está a impulsionar o crescimento económico de Angola. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, reunião de ministros da Defesa, roteiro de Luanda permite coordenação entre os exércitos de Angola e dos Estados Unidos. Ministro constata avanços das obras no Icolibengo. Quilonga Grande vai levar água a 5 milhões de habitantes. O país que tem tudo traz em destaque patinhas, rabinhos, pesconcinho e miudezas. Restos de frango entram no país apesar da proibição há um ano. Divulgação de fake news. Informações falsas na internet já são multadas e sancionadas com pena de prisão. Acidentes, ao melhor, de julho de 2025 a agosto de 2026. Acidentes envolvendo transportadoras interprovinciais fazem mais de 100 mortos e cerca de 190 feridos. O público em Portugal estampa: em 2025 morreram quase tantas pessoas na estrada como há 10 anos. Portugal quase não conseguiu reduzir as mortes por sinistralidade rodoviária na última década. Em 2015 morreram 593 pessoas e em 2025 foram 589, uma descida de 0,7% numa década. Luís Neves, julgado e investigado, aperta-se o cerco ao ministro da Administração Interna. Com certo, o ego de Kanye West vai mesmo aterrar no Algarve. No Brasil, o Folha de São Paulo titula: piora na inadimplência, leva bancos a indicar freio na concessão de crédito. Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander reservaram 28,7 bilhões de reais para cobrir perdas com calotes no segundo trimestre, 12,4% mais que em 2025. Deixamos a imprensa e vamos olhar para a atualidade informativa. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás admitiu nesta quinta-feira que o país está atualmente com uma crise de falta de combustível, frisando que a Sonangol, petrolífera estatal, tem dificuldades financeiras para o abastecimento. Segundo Diamantino Azevedo, que falava no Fórum Técnico sobre o contributo feminino para o setor de óleo e gás em Angola, o país está todo preocupado com a situação de combustível, admitindo que estamos com uma crise do pouco combustível. O governante assegurou que a situação está a ser resolvida, mas salientou que há um aumento do consumo e um aumento do preço do mercado internacional. No entanto, disse que o combustível no país é subvencionado, pois Angola é o quarto país com o preço de derivados do petróleo mais barato em África e o oitavo no mundo. Economistas ouvidos pela Girassol nesta quinta-feira consideram que as oscilações do preço do petróleo e o recente anúncio do aumento da produção por parte da OPEP+, não representam, para já, uma ameaça significativa à economia nacional.
Os especialistas entendem que o quadro atual do mercado internacional ainda não tem um impacto expressivo sobre o país, apesar da forte dependência de Angola nas receitas petrolíferas. A volatilidade do mercado petrolífero continua a marcar o ritmo das economias dependentes do crude. Ainda assim, para os economistas ouvidos pela Rede Girassol, o cenário atual não justifica alarmismo para o país, tal como destaca José Lumbo. Nessa altura, não tem aqui argumentos muito ameaçadores para a economia angolana, do ponto de vista daquilo que foi definido em sede do Orçamento Geral do Estado. Nós cotamos $61. Já houve momentos que nós chegamos a níveis de $123, $140, $130 mesmo, já chegou a definir o preço do petróleo. Esses excedentes, esse diferencial, esse gap que a gente andou aí até, podem cobrir naturalmente qualquer desnível que vão ocorrer lá para frente. Na mesma linha, o economista Pedro Quassa entende que este é o momento de os países dependentes da importação e exportação de petróleo, como é o caso de Angola, melhorar a arrecadação fiscal, ainda que esta fase não represente impacto imediato no consumidor final. Isto pode ser um fator muito importante para poder melhorar a arrecadação fiscal dos governos, especialmente Angola, na medida em que uma subida do preço do petróleo leva a que os Estados nacionais também arrecadem mais. Mas, por outro lado, esta questão pode também ser analisada do ponto de vista do consumidor final. No caso especial daqueles países que adotam uma política de paridade de importação, não é? Digamos assim, os resultados para o consumidor final levam tempo a se refletirem, digamos assim, nos postos de abastecimento, na medida em que as refinarias ao nível mundial trabalham com contratos de curto, médio e longo prazos. Apesar disso, o alerta sobre a criação de um plano de contenção caso o preço se fixe abaixo do previsto no Orçamento Geral do Estado de $61 fica no ar. Esperamos que o preço do petróleo não reduza aos níveis abaixo daquilo que foi cotado em sede do Orçamento Geral do Estado, que são $61. Nessa altura ainda estamos bem, estamos em $79, a $78, portanto ainda tem uma folga, mas é urgente que já se faça aqui um plano de contenção, me refiro aqui do governo, portanto quem administra a parte econômica do governo já deve começar a refletir num plano de contenção para ver se consegue fazer cobertura caso o preço do petróleo venha mesmo a cair abaixo dos $61. Quanto ao anúncio da OPEP+, de aumentar a produção em 188 mil barris por dia, Pedro Quassa entende que não haverá impacto significativo nem a nível global, nem tampouco para o país. Acredito que o impacto não será tão significativo na medida em que a conjuntura internacional está bastante conturbada, o que vem pressionando fundamentalmente os preços internacionais do petróleo. Portanto, este anúncio da OPEP em si só não deve, digamos assim, alterar o quadro macroeconômico do preço do petróleo ao nível do mundo. Eu acredito que o que está de fato, ou o que deve de fato continuar pressionando e alterando o preço do petróleo é justamente a questão da geopolítica internacional. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, encontra-se na Huila, onde está a avaliar os projetos económicos em curso. No primeiro balanço da jornada, o Ministro José de Lima Massano considerou positiva a carteira da província com a execução a rondar os 98%. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, garantiu esta quinta-feira no Lubango que as obras dos projetos do Programa de Investimentos Públicos e do PIM na província da Huila estão praticamente concluídas. No entanto, o governante admite a existência de constrangimentos de vária ordem que condicionam a conclusão de algumas empreitadas. Ela está com uma execução positiva, como vimos, portanto, está praticamente no fim, porque nós estamos a falar de um grau de execução de cerca de 98%, quer projetos da carteira global, do Programa de Investimentos Públicos, como do Programa de Intervenção, tanto nos nossos municípios.
Há dificuldades que vão ainda surgindo, particularmente com algumas empreitadas que, por motivos vários, tiveram a execução física e financeira condicionada e levando inclusive à paralisação de algumas obras. O desafio temos estado a colocar-nos, quer órgãos locais, órgão central, é de assegurar a rápida mobilização de meios para que estas obras possam, então, também ser executadas. José de Lima Massano, que está de visita de trabalho de 2 dias a Huila, destaca que desses projetos as escolas merecem atenção especial e que 6 delas devem entrar em funcionamento ainda este ano. As escolas que estão em execução, há uma situação apenas, portanto, há uma escola ainda com desafios que não são imputáveis a questões de natureza financeira. Portanto, as demais estão com o seu ritmo de andamento que deverão permitir que ainda este ano tenhamos mais escolas, mais cerca de 6 escolas disponíveis. Quanto à circular do Lubango, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica disse que a mesma deve entrar em funcionamento dentro de 6 meses. Aqui no caso concreto da circular, o grau de execução é de cerca de 50%. O empreiteiro diz-nos que qualquer coisa como 6 meses consegue concluir a obra, portanto vamos já com todo o espaço de prudência assegurar que, portanto, no primeiro trimestre do próximo ano devemos ter também esta empreitada concluída e a serviço dos cidadãos. E o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, constatou nesta quinta-feira o andamento das obras do projeto Quilonga Grande. A jornada visou avaliar o cumprimento do cronograma dos diferentes lotes e analisar os principais desafios técnicos para a conclusão da infraestrutura estratégica. Atualmente, o nível de execução física das estações de bombagem de água bruta está acima dos 90%. Até final deste ano, deverá estar concluído para testes o projeto de captação, tratamento e distribuição de águas Quilonga Grande. Tido como o maior sistema de abastecimento de água do país, o Quilonga Grande, segundo o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, vai duplicar a capacidade existente, abastecendo as províncias do Bengo, Luanda e Icolo-Ibengo, numa produção diária de mais de 500 mil metros cúbicos de água. Em termos de abastecimento de água, nós só neste sistema temos uma capacidade tão grande como a de todos os outros sistemas que foram construídos até agora em Luanda. E isso, no fundo, mostra o impacto que este investimento que o Executivo está a realizar aqui para resolver o problema do abastecimento de água a Luanda, que não vai ser só aqui para o Icolo-Ibengo, vai ser também para Luanda, portanto, compreendendo o Cacoaco, o Kazenga, Mulemvos, aqui o Zango, que são zonas que nós sabemos que têm graves dificuldades de abastecimento de água, onde as pessoas são obrigadas a comprar água em cisternas. Este é um investimento que vai contribuir, de facto, para que esse problema se vá resolvendo, ou seja, que as pessoas tenham água nas suas torneiras, nos seus quintais, nos seus condomínios. Uma água com qualidade e uma água mais barata. Isso é o que pretendemos. O projeto, que comporta 10 fases, de acordo ainda com João Batista Borges, prevê também a construção de 250 mil ligações domiciliares ao longo de vários bairros dos municípios de Cacoaco e Viana. Este é outro investimento que já está estruturado. Estamos próximos do início da construção da rede de distribuição e serão mais de 250 mil ligações, ou seja, 1000 casas a serem ligadas em zonas como Zango e outras, Viana, que não têm redes. Portanto, é sem dúvida um grande investimento, serão mais de $1.000 milhões só no projeto Quilonga. Isso representa, digamos, a dimensão do que se está a fazer e é esta a grande prioridade do Executivo em termos de abastecimento de água, respondendo a uma preocupação da população de Luanda e de Icolo-Ibengo. Por sua vez, o governador de Icolo-Ibengo, Ausílio Jacob, afirma que o projeto Quilonga Grande vai mudar a vida daquela parcela do país. Estamos a falar de um projeto que vem mudar a vida do território de Icolo-Ibengo.
E nós, relativamente ao projeto Quilonga, o que temos que dizer é que as condutas estão a ser agora edificadas, que saem da zona de captação no Rio Kwanza para aqui, para a Etard, que vai poder receber água, e tratar e mandar para as condutas de distribuição, acabam trazendo aqui uma resposta que se esperava há muito tempo. Entretanto, o diretor e coordenador do projeto, Edmundo Frederico, temos um avanço na ordem de acima de 90%. A ETA também. Portanto, estamos em fases de montagem de equipamentos e acabamentos. No global, o projeto, que conta com um investimento avaliado em mais de $1.000 milhões e prevê beneficiar perto de 6 milhões de habitantes, apresenta um grau de execução física na ordem dos 60%, estando prevista a sua conclusão para dezembro deste ano. 7h19. Seguimos agora para Girassol FM. A manter a primeira conexão, ou fazer a primeira conexão com a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia, bom dia. Bom dia, Iracema Arnaldo, bom dia, telespectador. Bem-vindos ao Bom Dia com Energia. Já chegamos. Chegamos, e certamente. Aqui estamos novamente para o cumprimento da promessa feita ontem. Exatamente. Não é? De estarmos juntas na hora 7, rumarmos até às 9 da manhã. Esta conexão única entre o Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol. Exatamente. Nesta manhã de sexta-feira, o último dia da semana, o último dia útil para muitos, não é? Estamos aqui a dar o nosso litro, estamos a celebrar também. O André já perguntou, Janete, vocês já estão muito felizes. Estamos a celebrar que amanhã não precisamos acordar às 4. Claramente. Amanhã estaremos longe das madrugadas, não é? Felizmente. Estaremos a recarregar as baterias para enfrentar a próxima semana. Exatamente. Enquanto isso, temos pela frente 1h40 de emissão, exatamente, tanto aqui na televisão como também na rádio. Exatamente, afinal. Boa música, claramente, é que não vai faltar no palco do Bom Dia com Energia. Afinal de contas, é sexta-feira. Programa mais descontraído, um programa mais leve. Ontem, Janete Meio-Dia, disseste que alguns ouvintes conseguiram enviar mensagens já para nós. Não sei se hoje também já recebemos algumas. Hoje, por acaso, ainda não. As conexões vão sendo estabelecidas assim, a conta-gotas, digamos. Embora a Unitel tenha ontem referenciado que estão repostos na totalidade dos serviços. Há quem, no entanto, continue a enfrentar dificuldades para estabelecer comunicação. Então, infelizmente, hoje os abraços dos nossos rádio ouvintes serão telepáticos. Exatamente, será basicamente nisso. E quem conseguir enviar mensagem, por favor, esteja à vontade. Não hesite, mande mensagens já para nós no 102.7. O Bom Dia com Energia. Sexta-feira, como eu já fiz referência, o programa é mais descontraído. É mesmo um dia reservado para abraços. Claramente há informação também, boa música que não vai faltar no palco do Bom Dia com Energia. Quem está contigo nesta emissão de sexta-feira? Meu companheiro do dia hoje é o Joel Anselmo. Joel Anselmo, bom dia, meu colega, boa sexta-feira. Eu espero que tu estejas bem também, assim como nós. Bom dia com Energia, Iracema Arnaldo. Estás a 10 por 10? 10 por 10. Como sempre. Está a 10 não por 10. Não podia ser diferente na também. Ressaca, o Joel celebrou ontem mais um aninho de casado, então está na ressaca ainda. Opa! Quantos anos? Quantos anos, Joel? São 5 anos já. 5 anos. Provavelmente para todos os anos aí a denominação, aqui. Não é? Há uma denominação para os 5 anos, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e também para o quinto. Muitas felicidades, meu amigo Joel. 50, meu boda de ouro. Muito obrigado. Exatamente, que venham mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, mais anos. De muita cumplicidade e muito amor também. Bodas de madeira. Bodas de madeira. Bodas de madeira. Então pronto, o Joel ontem celebrou bodas de madeira. Muito bem, o Joel já disse, Janete, você está a me perseguir, pronto. Mas não vai mandar um abraço para a amada, Joel? Então. Manda sim, então, para Ana Carla Menezes Caetano Anselmo, um abraço, um beijão aqui do teu maridão. Brutal, brutal. O Simão João está pronto, vamos à rua, Janete Meio-Dia, não vamos dizer mais nada. Outro casado também. Bom dia. Bom dia, Simão João. O Simão João está aqui bem pertinho de nós, está aqui na zona da Camama, bem
bem ao pé do cemitério da Camama. Simão, meu colega, bom dia, boa sexta-feira. Eu espero que tu estejas bem também. Vamos ao nosso primeiro apontamento, nesta que também é a primeira comunicação tripartida na última edição da semana. Viva, bom dia com energia, Iracelma, Janete Meio-Dia, o Joel Anselmo, por que não, e os nossos telespectadores e rádio ouvintes. E hoje, tal como disseste bem, vamos fazer o primeiro apontamento nesta conexão tripartida a partir daqui, do município da Camama, bem ao pé do cemitério. De resto, é um local em que, na verdade, foi durante muito tempo, podemos assim considerar, o espelho, não é? A nossa mobília de casa no que é o movimento rodoviário diz respeito. E durante esse tempo que nós fazíamos os apontamentos aqui no município da Camama, notava-se um período muito mais, digamos, lento no que ao trânsito diz respeito. Houve algumas melhorias, por exemplo, já não é possível fazer a paragem bem aqui à nossa esquerda, já foram colocados alguns cones, assim, digamos, com alguma sinalização por parte dos agentes reguladores de trânsito para evitar com que quer os taxistas, como também outras viaturas que fazem serviço particular, possam parar aqui. Isto porque condiciona e muito o movimento rodoviário, a fluidez do movimento rodoviário. Se estamos a ver esses veículos parados por esta altura, lento, tem um porquê, Janete e Iracelma, porque já não se faz a paragem, eles são obrigados. Vou mesmo pedir aqui ao Song Magalhães que à sua esquerda, Song, vamos mostrar como está por esta altura, onde eles vão parar os seus veículos, e é o que está a condicionar por esta altura o tráfego, torna-se lento porque eles entram aqui à direita nestas imagens que o Song agora está aqui a dar, e isto faz com que o movimento rodoviário fique condicionado porque são muitos a entrar. As paragens que aqui estavam foram desativadas neste exato momento. Quem também segue para a rotunda do Camama, aqui na via de serviço, também foi retirada a paragem. Tudo isto porque, na verdade, a rede Girassol, a multiplataforma rede Girassol, tem estado em vários pontos aqui da cidade de Luanda a mostrar de facto como tem sido ou tem estado o trânsito nas primeiras horas do dia, horário em que normalmente os funcionários públicos e não só estão a sair de casa para chegar a tempo e horas aos seus locais de trabalho, e encontram em vários pontos de Luanda este condicionamento, este trânsito já apertado logo às primeiras horas, o que dá aqui a sensação de que de facto Luanda não dorme, não é? Então está a ser desativado em vários pontos algumas paragens que têm condicionado o movimento rodoviário. Mas também, claro está, isto complica a vida do cidadão, do pacato cidadão, porque muitos continuam a caminhar a pé por esta altura, vêm de longas distâncias, porque as paragens que estão habituados a encontrar o táxi, o azul e branco, já não o conseguem encontrar porque foram desativadas essas paragens e têm que seguir a pé durante muito tempo e até uma próxima paragem. É daí que se vê então muitos cidadãos a caminharem por esta altura em vários pontos, a andarem um tanto quanto muito mais do que estão habituados. Agora, quem segue aqui a ponte para passar o Hospital Geral de Luanda fazem-no sem qualquer problema, como também quem está a descer para aqui, junto ao cemitério da Camama, e seguir viagem até quiçá a centralidade do Quilamba, ou mesmo pegar a Fidel Castro Ruz, que é a via expressa. Não há problemas de maior, então está facilitado por esta altura o movimento rodoviário aqui no Camama, junto ao cemitério com o mesmo nome. Então, Iracelma, Janete Meio-Dia, foi este nosso primeiro apontamento na conexão tripartida. Nós voltamos já já. Já, Simão João, e vamos aguardar por ti certamente num outro ponto aqui da nossa cidade capital, pelo menos neste em que o Simão esteve a dar-nos a ver em tempo real. Está favorável o trânsito. Muito favorável, exatamente. É só deslizar, é só escorregar, isto nos dois sentidos. E mais uma vez lançamos aqui o apelo aos nossos telespectadores e rádio-ouvintes que nos acompanham a esta altura. Se este ponto faz parte do seu percurso, por favor, aproveite. O tempo de sair é agora. O trânsito normalmente oscila de minuto a minuto. Exatamente. Um minuto a situação está favorável e no outro a coisa já está complicada, já está carregada, a causar stress ao pacato cidadão. Então, se vai passar pelo viaduto aí da Camama,
este é o momento certo, esta é a hora certa. O tempo é agora. O momento é agora. Certamente. São 7h28. Janete, meio-dia, até já. Até já, Iracelma. Bom dia com energia. Bom dia. Sexta-feira, primeira conexão. Seguimos com a previsão do tempo. E os números são estes. Começamos aqui na cidade capital a previsão de um dia parcialmente soalheiro. A temperatura máxima deverá chegar aos 24 graus e a mínima aos 19 graus aqui na cidade capital. Em Cabinda a previsão é de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. E as temperaturas para esta sexta-feira vão oscilar entre 24 graus de máxima e 20 de mínima. Mbanza, Congo. A previsão de um dia parcialmente soalheiro. A máxima deverá chegar aos 31 graus nesta sexta-feira e a mínima aos 16 graus. No Ija, terra do Bago Vermelho, dia soalheiro parcialmente nublado. E quanto às temperaturas, a máxima deverá chegar aos 34 graus e a mínima aos 15 graus. Em Malanja, a previsão de um dia enovoado. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 32 graus e a mínima de 13 graus. No Dundo, dia enovoado. E quanto às temperaturas, máxima 35 graus, mínima 15 graus. Saurimo, Lunda Sul, previsão de um dia enovoado também. As temperaturas, máxima 33, mínima 14 graus. O tempo a levar-nos para o nosso primeiro intervalo é curto. Eu regresso daqui a pouco porque tenho outras para lhe contar uma a uma. Na edição última da semana do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta para mais uma parte do Manhã Girassol e vamos começar este bloco na rua. Venha connosco, se vai sair de casa, confira como está a mobilidade rodoviária num dos pontos aqui da nossa cidade capital, ou melhor, em vários pontos. E escolha a melhor rota para chegar atempadamente ao seu destino. Estamos com o Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos olhar para o primeiro ponto nesta manhã de sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Nesta altura, o quadro com as diferentes vias, mas vamos olhar para a nossa primeira paragem. Estamos a dar-lhe a ver o trânsito em tempo real na zona do 11 de novembro, a Avenida e a Fidel Castro. Aqui o trânsito, por aquilo que nós conseguimos observar, faz-se bem por agora, nos dois sentidos, sem grandes constrangimentos para quem neste exato momento está a arriscar o tapete asfáltico da Avenida Fidel Castro, aqui na zona do 11 de novembro. Tanto para aqueles que vão nesta altura em direção à zona do desvio do Zango e os que saem deste ponto rumam em direção ao Benfica ou vão desviar pegando a estrada direita da Camama. Já estamos numa outra via, estrada direita da Samba. Trânsito carregado para os automobilistas que trafegam em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2. É um trânsito praticamente parado por agora na via principal. Na via de serviço, trânsito completamente desafogado. O mesmo observamos também no sentido oposto para aqueles que deixam nesta altura, para aqueles que nesta altura vão em direção à zona da Corimba, vão chegar ao Futungo ou vão pegar a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi. Temos mais uma outra via para olhar com o Centro Integrado de Segurança Pública para dar-lhe a ver o movimento em tempo real, o movimento rodoviário. Estamos agora na Diolinda Rodrigues, na zona do Angomarte. Para aqueles que deixam neste exato momento a província de Icolibengo, a Avenida Fidel Castro, rumam em direção ao Largo 1º de Maio, o trânsito é mais desafogado. No sentido oposto, o trânsito é lentinho, os automobilistas fazem uma caminhada no anda para anda, as coisas ligeiramente complicadas para aqueles que vão nesta altura em direção a Icolibengo ou vão pegar a Avenida Fidel Castro, sentido Cacoaco ou sentido Benfica. Estamos numa outra via, estamos aqui bem pertinho, na zona da Camama 1. O trânsito por agora faz-se bem nos dois sentidos, sem ponto de estrangulamento, sem constrangimentos para quem neste exato momento trafega aqui na zona da Camama 1. Tanto para aqueles que vão em direção à zona do viaduto da Camama, da rotunda da Camama, onde estivemos com Simão João, e
naquela altura o trânsito estava completamente favorável e os que saem deste ponto vão em direção a Fidel Castro. O movimento rodoviário completamente fluido, desafogado. É só deslizar, é só escorregar. Paragem no trânsito. Os números da economia a seguir no Economia do Dia. A Agência Nacional de Petróleo e Gás e a Sonangol anunciaram a conclusão da perfuração e dos testes do poço de avaliação Catambi 2, localizado no Bloco 24 da Bacia de Bengala. Segundo uma nota da ANPG, os resultados confirmaram a existência de um reservatório de gás natural de boa qualidade, capaz de produzir, numa fase inicial, cerca de 41 milhões de pés cúbicos de gás por dia e 1.160 barris diários de condensados, um hidrocarboneto líquido associado ao gás. Segundo a avaliação preliminar, o poço poderá ultrapassar os 100 milhões de pés cúbicos de gás por dia. O poço foi perfurado a cerca de 1,3 km do Catambi 1, explorado em 2014 e 2015, e revelou melhores características do reservatório, como maior permeabilidade e boa porosidade. Os testes também não identificaram a presença de água nem de sulfureto de hidrogênio, fatores que reforçaram a viabilidade comercial do projeto. De acordo com a ANPG, esta descoberta representa um passo importante para o aumento da produção de gás em Angola e poderá contribuir para a diversificação da indústria petrolífera nacional. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse esta quinta-feira que há falta de combustível no país e a Sonangol tem dificuldades financeiras para o abastecimento. A informação foi avançada pelo titular da pasta quando falava no Fórum das Mulheres no setor do Oil and Gas, realizado esta quinta-feira em Luanda, citado pela Rádio Nacional de Angola. O ministro referiu que o aumento do consumo e o aumento do preço no mercado internacional estão nas razões desta escassez e que o problema está a ser resolvido, destacando que Angola é atualmente o quarto país com o preço dos derivados do petróleo mais baratos em África. Economistas consideram que a queda do preço do petróleo e o anúncio do aumento da produção pela OPEP+, não representam para já uma ameaça significativa à economia angolana. Os especialistas entendem que as oscilações atuais do mercado internacional ainda não têm impactos expressivos sobre o país, apesar da forte dependência da Angola das receitas da commodity. Nessa altura, não tem aqui argumentos muito ameaçadores para a economia angolana do ponto de vista daquilo que foi definido, $40, $130 mesmo, já chegou a definir o preço do petróleo. Esses excedentes, esse diferencial, esse gap que a gente andou aí até, podem cobrir naturalmente qualquer desnível que vão ocorrer lá para frente. Acredito que o impacto não será tão significativo na medida em que a conjuntura internacional está bastante conturbada, o que vem pressionando fundamentalmente os preços internacionais do petróleo. Portanto, este anúncio da OPEP em si só não deve, digamos assim, alterar o quadro macroeconômico do preço do petróleo ao nível do mundo. Eu acredito que o que está de fato, ou que deve de fato continuar pressionando e alterando o preço do petróleo é justamente a questão da geopolítica internacional. Quanto às taxas do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta quinta-feira em 912.584 kwanzas, o euro em 1.054.491 kwanzas e o ZAR, rand sul-africano, em 56.048 kwanzas. Já a taxa de inflação situa-se nos 10,11%, enquanto a taxa BNA está fixada em 15,75%. Relativamente às outras taxas, a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 16,75%.
Por sua vez, a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada em 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quinta-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $82 por barril, mais 3,61% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $21 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $460,62, o que corresponde a 422 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.797, menos 2,34% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $2.999, menos 0,14% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $576, menos 0,60% do valor negociado na última sessão. E olhamos na reportagem a seguir para o caso de crianças submetidas ao trabalho forçado como forma de contribuir para o sustento das suas famílias nas ruas em Luanda. Vinícius Mateus, com alguns menores com idades entre os 7 aos 16 anos, histórias diferentes que, pela pouca cultura de denúncia, não chegam ao Instituto Nacional da Criança. Nas ruas da capital, a infância é interrompida demasiado cedo. Em vez dos cadernos e dos brinquedos, muitas crianças carregam caixas, baldes ou tabuleiros de venda, assumindo responsabilidades que deveriam pertencer aos adultos. Há 5 meses a trabalhar como engraxador, Wilson dos Santos frequenta a 6ª classe. Diz que foi para a rua ajudar o irmão e revela que todo o dinheiro que consegue arrecadar é entregue a ele e que somente é-lhe dado 200 a 500 kwanzas. Estou trabalhando com meu irmão, tem ele. Eu vou na escola, eu estou de férias. Dinheiro fica com meu irmão. Dá 500 ou 200 às vezes. Com a marmita à cabeça, 2 irmãs provenientes da província de Benguela percorrem as ruas a vender bolinhos. Mimosa explica que recebe mercadoria no valor de 15 mil kwanzas e que apenas o lucro obtido aos sábados pertence a elas. Vai começar de segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sábado e todo. Trabalha vendendo água e gasosa. A inocência é tanta que nem consegue explicar o destino dos 9 mil kwanzas que recebe. Negócio? Patroa, que me paga? Paga quanto? Te dá quanto? Dinheiro? 9 mil. E o que você faz com esses 9 mil kwanzas que ela te dá? E o que você faz com esses 9 mil kwanzas que ela te dá? Para a Ana, que acompanha de perto esta realidade, muitos pais acabam por incentivar os filhos a vender. Muita criança na rua, assim a vender ou a pedir esmola, mesmo muita criança. Muitas das vezes os pais são viciados em bebidas, incentivam as crianças a pedirem. Muitas das vezes esse dinheiro que eles pedem é para levar mesmo aos pais. O que se espera, o que é normal, é que a infância seja uma fase em que são os pais a cuidarem dos filhos e não ao contrário. Já Edson José defende uma intervenção mais firme das autoridades competentes com a criação de mais centros de acolhimento. O Estado tinha que criar mais centros de acolhimento. E aquele centro de acolhimento podia estar dividido. Os internos que lá vivem e os não internos, aqueles que voltam para casa. Mas que saem dali depois de um tempo engenheiro, eletricista,
e com uma boa formação para contribuir para esse país da manhã. E munícipes aqui em Luanda dão nota positiva ao impacto do programa de reordenamento do comércio na melhoria da imagem de algumas zonas emblemáticas de Luanda, como é o caso dos congoleses e São Paulo. Apesar deste quadro, os cidadãos apelam para o reforço da fiscalização. A nova imagem do mercado dos congoleses e dos arredores do mercado de São Paulo é resultado do trabalho de reordenamento do comércio realizado nessas áreas, locais onde antes a circulação era difícil, até mesmo para os pedestres. Hoje revelam uma realidade diferente. Eduardo e Alexandre recordam como era a situação antes do programa. Olha, tenho achado já uma imagem muito regular, era causada aqui nesta localidade. E há uma confusão no sentido de ter pessoas a vender e pessoas a passar ao mesmo tempo. E uma enchente grande mesmo aqui. Agora está mais organizado também. Apesar do encerramento temporário do mercado dos congoleses, ainda há quem insiste em vender à beira da estrada. Ana comercializa bolinhos feitos pela tia e mesmo com o receio da ação da fiscalização, afirma que não tem outra alternativa senão a venda ambulante. Vou ficar como? Você não vai vender, mas só ficar mesmo aqui. Tem coisa, tem fiscal. Não tá bom. Porque assim se me pegaram assim, tabuleiro assim vai ir. Outro ponto que também recebeu avaliação positiva com o reordenamento do comércio foi a zona nos arredores do mercado de São Paulo. No local, os munícipes Álvaro e Edson apelam ao reforço da fiscalização e à criação de mais zonas comerciais para evitar o regresso das vendedoras às ruas. Pelo aquilo que foi nos anos anteriores, né? Nas vendas de rua diminuiu, mas ainda precisa se melhorar mais. Quando as pessoas mijam na rua, fazem urina, isso é que tem que combater. Criar mais zonas comerciais, porque vemos mesmo que as vendedoras ambulantes são a maioria em relação das que estão no mercado. No entanto, Maurício Francisco defende uma maior colaboração entre o Estado e a população para que a cidade de Luanda se mantenha limpa e organizada. A vista está boa, por acaso está tudo organizado, muito bonito. Agora vai restar também que as pessoas que o vão utilizar saibam fazê-lo bem, né? Que possam manter sempre aquilo limpo. Pronto, é importante que a gente faça a nossa parte e que a administração faça o resto. Entretanto, há zonas onde, apesar das ações de reordenamento, o comércio informal continua a prevalecer. É o caso do Avocumbi, do Desvio do Zango e do Calimba dos Pensões. O diploma gerou debate em torno da cobrança de taxas nos serviços de saúde, com a UNITA a defender a gratuitidade dos cuidados primários. Durante a apreciação do relatório parecer conjunto, os deputados da UNITA manifestaram reservas quanto ao regime de taxas previstos na proposta, considerando que, na prática, poderá traduzir-se numa forma de arrecadação de receitas, penalizando as famílias com menores recursos. É verdade que a Constituição faz alusão à comparticipação dos cidadãos, plenamente de acordo, mas em cada momento quem efetivamente governa deve avaliar a oportunidade das matérias a serem fixadas na lei. Repare, Sr. Presidente, enquanto Cabo Verde orienta a sua política de governação para o setor da saúde, para aproximar cada vez mais o povo, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, Angola, com os problemas que todos os dias os cidadãos se confrontam, faz exatamente o caminho inverso. A UNITA defendeu que os cuidados de saúde, sobretudo ao nível primário, devem permanecer isentos de qualquer pagamento. Esta proposta de lei de bases do Sistema Nacional de Saúde afasta o povo do Serviço Nacional de Saúde. Em resposta às preocupações levantadas, o MPLA esclareceu que a proposta não introduz novos impostos, mas enquadra a cobrança de taxa nos termos da lei do regime geral das taxas, de modo a salvaguardar a gratuitidade dos serviços essenciais prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Não estão sujeitos à gratuitidade apenas os serviços na rede primária. Se o médico ou o enfermeiro da rede primária passar uma referência para esse atendimento ter continuidade na rede secundária,
o princípio da gratuitidade acompanha. Então, o facto de nós termos esta linha D do número 2 do artigo com o epígrafe proteção financeira e o facto de nós termos a clarificação que nós temos no número 3 e no número 4 asseguram exatamente que as situações referidas no artigo 77, número 1, são situações que beneficiam de atendimento gratuito. Nós estamos a falar aqui da taxa como valor pago por contraprestação de serviço. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto, sublinhou ainda que a intenção do Executivo é consolidar a rede primária como principal porta de entrada dos utentes no sistema de saúde, de modo a reforçar a prevenção e os cuidados de proximidade. Não olhemos para esses níveis como estáticos. É necessário reter essa questão. Por outro lado, também não olhemos que a questão da coparticipação ou não vai depender tanto, sobretudo, do estado do doente e do nível em que for atendido. Porque se for para o nível secundário, ele vai ser referenciado para a unidade. Eu posso estar no nível primário e verificar esses níveis são definidos em função da sua capacidade tecnológica, recursos humanos, e terá que ser referenciado ao nível secundário ou mesmo até terciário, porque esgotaram-se os meios nesse nível. No final da discussão, o relatório parecer conjunto da proposta de lei de bases do sistema de saúde foi aprovado com 29 votos a favor, nenhum voto contra e 10 abstenções. Noutra reunião conjunta das comissões de trabalho especializadas, os deputados aprovaram igualmente o relatório parecer da Conta Geral do Estado referente ao exercício financeiro de 2024, a proposta de autorização legislativa sobre incentivos fiscais adicionais para blocos petrolíferos, a proposta que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir uma moeda metálica comemorativa dos seus 50 anos, que foi aprovada com 20 votos a favor, bem como os pareceres sobre a indicação de membros para as comissões eleitorais provinciais e municipais e o regulamento das prioridades e procedimentos da participação da Assembleia Nacional em atividades parlamentares internacionais. E Angola conta efetivamente com uma lei contra as fake news, após a publicação em Diário da República, ato que oficializa a sua entrada em vigor e confere aos tribunais competência para responsabilizar criminalmente os autores de publicações de informações falsas na internet. A Lei número 6/26, a aprovada sob a designação de Lei contra Informações Falsas na Internet, foi publicada na primeira série do Diário da República, número 146, de 4 de agosto deste ano. O diploma refere que as contraordenações poderão ser punidas com advertência formal de até 30 dias para a adoção de medidas corretivas, coimas, suspensão temporária de atividades por um período máximo de 6 meses, encerramento compulsório das atividades em caso de reincidência ou contra ordenações graves. É necessário que o exercício das liberdades, sobretudo a liberdade de expressão, se processa dentro dos limites estabelecidos na Constituição. E esta lei, ela remete os crimes relacionados com a publicação de notícias falsas para o Código Penal, para que esse instrumento valioso que é o Código Penal seja efetivamente o fundamento da responsabilização penal de todos aqueles que publicarem notícias falsas, todos aqueles que promoverem a própria instabilidade por via da publicação de notícias falsas, vulgo fake news. E aqui é importante dizer que esta lei também consagra a própria responsabilidade civil, que serão ações a serem despoletadas, quer por pessoas singulares que se sentirem lesadas na publicação de uma notícia que afeta a sua imagem, a sua reputação ou afeta a sua vida privada. O documento estabelece também que os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensagem privada, como a Meta ou o Telegram, por exemplo, devem desenvolver políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a no máximo 5 utilizadores ou grupos.
O jurista José Rodrigues, especialista em direito digital, entende que a lei não se vai resumir em punir os infratores, tampouco acabar com as liberdades, mas sim regular a convivência social. E certamente que esse instrumento vai permitir não somente monitorar as fake news, mas também vai permitir a responsabilização, quer civilmente, por parte daquelas pessoas que publicam notícias falsas, notícias que comprometem o interesse público, notícias que comprometem os direitos e as próprias liberdades dos cidadãos, mas também notícias que comprometem aqui o funcionamento das próprias instituições. E o que se pretende com esse instrumento não é cercear as liberdades, mas é um instrumento de regulação da própria convivência social e urbana. Na sua segunda secção, relativa à responsabilidade criminal, o artigo 27, referente ao crime de disseminação de informações falsas, estabelece que aquele que intencionalmente disseminar informações falsas e causar danos significativos à ordem pública, direitos fundamentais, integridade individual ou à segurança nacional, será punido com penas de 1 a 5 anos caso provoquem perturbação da ordem pública ou prejudiquem processos administrativos, 3 a 8 anos de prisão quando a disseminação de informações falsas incitar ao ódio, violência, discriminação, honra ou bom nome, e ainda de 4 a 10 anos quando comprometerem a segurança nacional ou a integridade de pessoas ou a integridade de processos eleitorais. A ligação entre a produção agrícola local e a alimentação escolar esteve no centro das abordagens durante um workshop realizado nesta quinta-feira aqui em Luanda, com foco nas evidências, parcerias e soluções para um sistema alimentar escolar sustentável em Angola. Foram apresentados no encontro os resultados de um estudo realizado em 3 províncias do país. O estudo sobre a produção local para a alimentação escolar procurou identificar soluções capazes de reforçar os programas de merenda nas escolas através da aquisição de alimentos produzidos localmente de forma sustentável. O estudo, como bem disse, foi realizado nas províncias do Bié, Benguela e Uambo. Tiramos muitas lições do estudo que foi apresentado, porquanto verificamos as insuficiências que existem no âmbito da aquisição de produtos locais, aqui com realce a província do Uambo, no qual o volume de aquisição tanto difere-se muito das outras 2 províncias que mereceram o referido estudo. As dificuldades foram diferentes e devo ressaltar que nós analisamos 9 municípios das 3 províncias. Eu diria que, de um lado, vimos, por exemplo, nos municípios de Benguela, Cobal e Ganda, entendemos que havia uma maior aderência aos alimentos locais na procura e na entrega dos alimentos às crianças. Por outro lado, vimos nos municípios do Uambo, vimos que havia muito menor aderência a produtos locais, havia mais dependência em sumos, bolachas. Segundo o Gola Joaquim, as principais recomendações do estudo passam pelo reforço da execução financeira do programa, pela melhoria das condições das escolas e pelo aumento do volume de aquisição de produtos provenientes da produção local. As resoluções desse estudo, tal como disse inicialmente, têm que ver com a execução financeira, tem que ver com as condições da escola para a distribuição da alimentação escolar em condições dignas, tem que ver com o volume de aquisição de produtos por parte dos produtores locais. Eles foram mais profundos, foram falar até com os agricultores, nesse caso os agricultores familiares, falaram também com os encarregados de educação para medir o grau de satisfação. Os resultados do estudo revelam ainda que a implementação do programa de alimentação escolar contribuiu para o aumento da permanência de crianças nas salas de aula, com destaque para o regresso de mais meninas e adolescentes ao sistema de ensino. Foi realçada a presença das meninas, que normalmente é com alguma deficiência nas escolas, porque muitas delas, mesmo com uma idade inferior a 18 anos, também são responsáveis nas suas famílias. Entretanto, o estudo revelou que mais
crianças, no caso meninas, conseguiram frequentar o ano escolar em relação ao ano anterior. No caso de Luanda, as preocupações centram-se na melhoria da qualidade nutricional das refeições servidas aos alunos, bem como na definição de um valor que garanta a sustentabilidade do programa. Este programa é mesmo bastante rico porque acomoda todas essas componentes. Um dos propósitos deste programa é também mudar os hábitos alimentares para manter a criança nutrida. Nós trabalhamos com os nutricionistas. A própria política de alimentação escolar prevê isso. Entretanto, os nutricionistas estão em condições de, junto das administrações locais, estabelecerem um menu que seja baseado nos produtos locais para confeccionarem alimentos ricos em vitaminas, em carboidratos. Portanto, há uma série de nutrientes que a própria política indica que é obrigatório e que deve ser dada a todas as crianças. A política do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de ser ambiciosa, é correta, é muito compreensiva e atende a todas prevê as necessidades de uma alimentação nutritiva para as crianças. De acordo com o relatório referente ao último trimestre, durante o primeiro ano de implementação do Programa de Alimentação Escolar, mais de 3.500.000 crianças beneficiaram de refeições distribuídas nas escolas, no investimento que rondou os 25 mil milhões de kwanzas. Os números do tempo. E começamos na cidade de Catete, a previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas para hoje, a máxima 31 graus e a mínima 18 graus. Em Cachito, há a previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. E as temperaturas vão oscilar entre 32 graus de máxima e 17 de mínima. Dalatando, há a previsão de um dia maioritariamente com sol. A temperatura máxima 33 graus e a mínima para esta sexta-feira 15 graus. No Sumbe, dia com nuvens passando a períodos de sol, as temperaturas vão oscilar entre 22 graus de máxima e 19 de mínima. Benguela, terra das acácias rubras, a previsão de um dia maioritariamente nublado. E as temperaturas 24 de máxima, 16 de mínima. No Ambo, Planalto Central, dia com muito sol. Temperatura máxima prevista para hoje, 29 graus e a mínima 8 graus. Cuito, dia enevoado. Temperatura máxima 27 graus, a mínima 8 graus. E assim rumamos para o nosso segundo intervalo. São 8 horas e 4 minutos. Dentro de 3 minutos eu regresso. Até já. Oito horas e 8 minutos em todo o espaço nacional. O relógio está bonito, mas é tempo certo para irmos a Girassol FM. Vamos novamente manter contacto com a Janete Meio-Dia. E que música é esta? Don't Out. Don't Out de Iola Semedo. São pedradas que só se ouvem aqui a esta hora. Eu amo esta música. É uma música. Eu gosto desta música. Uma Olha, daquelas que já leva a viajar. Viajei para esta música no meu telemóvel porque eu gosto mesmo desta música. É parte da playlist da Iracema Arnaldo. Claramente, esta é daquelas que não fica de fora. Ok. Posso mudar de telemóvel? Está lá sempre. Na primeira oportunidade, recupera a música. Naturalmente, Janete Meio-Dia. Eu amo mesmo esta música. Uma vez mais, bom dia, minha colega. Obrigada pela recepção com esta música que eu tanto aprecio, da Iola Semedo, Don't Out. Muito bem. Estou tão feliz. Vamos conhecendo. Tem a Lili, agora Don't Out. Exatamente, Muito Lili, bem. Estamos Don't aqui Out. a fazer a Eu tenho coleção da estas Iracema. duas músicas no meu telemóvel. Muito bom. Estas músicas também podem juntar a música Esse Teu Jeito, de Guilherme Silva. Ok. Exatamente, Esse Teu Jeito. Eu gosto muito desta música também. Por acaso me faz lembrar um colega de feliz memória, o Jorge Pilares da Silva Júnior. Ele encontrou-me uma vez a ouvir esta música e disse assim: "Oh, Iracelma, como é que tu conheces esta música?" Eu disse: "Eu estou a ouvir a música pela primeira vez." Ok. Ele disse que é uma música que ele, na altura, não é, disse que é uma música que ele também gostava muito, que é a música para os cotas, porque ele também já era cota. Exatamente. Então eu passei a gostar ainda mais da música. Muito bom. E sempre que paro para ouvir a música Esse Teu Jeito, de Guilherme Silva, remete
remete-me àquele dia em que estive com o Jorge Pilares da Silva Júnior, como eu já disse, de feliz memória, um grande profissional da comunicação social. O poder da música. Claramente. Fazer-nos viajar. Olha, desbloqueei aqui várias memórias, não é, Janete Meio-Dia? Exatamente. Recuei no tempo, não é? Para encontrar grandes, mas grandes memórias. Certamente. Memórias boas. Muito boas, muito bom. Uhum. Muito bom mesmo. Olha, ficamos muito felizes quando você vem. E quando você vem encontrar uma música que lhe faz viajar, melhor ainda. tipo aquela comida que encontramos na casa do nosso parente que vamos visitar e a comida é aquela que tu gostas aquela mesmo, comida. estás a ver? Uhum. Então é desse jeito que eu me sinto agora com vocês. Está a 10 por 10, Janete Estamos a Meio-Dia. 10 por 10. A Iracema falou de comida e eu me lembrei que eu estou a sentir cheiro de comida desde que cheguei. Mas aqui não tem comida. Eu sinto cheiro de magoga. Fome? Deve Não ser. será a fome que tens? Deve não é, ser. Janete Meio-Dia? E eu estou com fome de magoga por acaso. Mas uma boa magoga. Uma boa magoga com gindungo, já agora. Eu não como gindungo, não gosto. Eu acho que o gindungo atrapalha-me Eu acho na que refeição. melhora. A mim, pelo menos, atrapalha, Janete Enfim, Meio-Dia. Eu são não gostos. consigo comer Nem um quando bocadinho. colocam o gindungo na comida. Eu não gosto. Nada? Não, atrapalha-me. Ok. Bastante. Eu não gosto. Eu fico assim atónita quando vejo as pessoas a comerem com gindungo aquela comida quente. Porque parece que quando a comida está Aí quente... é fogo. O gindungo é mais picante. Aham. Mas eu vejo as pessoas a comerem normalmente. Eu me pergunto como é possível. Eu ainda não cheguei a este nível. Comer comida muito quente com gindungo. Com gindungo, não é, aí Janete não. Meio-Dia? Ainda tenho que deixar arrefecer um bocadinho, mas eu penso, eu pelo menos sinto que o gindungo melhora algumas comidas. Claro que já atrapalhou quando eu era mais nova, mas costumam dizer às vezes que quando já sentimos falta no gindungo é porque ainda... Eu já ia dizer isto mesmo, Janete, já estás a bazar. Estou a bazar. Já estás a bazar. Aos poucos. Já estás a bazar, não é? É inegável, não é? Não podemos travar o tempo. Olha, o Simão João já está em prontidão, vai juntar-se a nós para fazermos então a nossa segunda comunicação tripartida do dia. O Simão João está numa das artérias aqui da nossa cidade capital e tem a responsabilidade de contar-nos tintim por tintim como está a mobilidade rodoviária. Está na Pedro de Castro Vanduna Eloy, na zona do Quimbango. Simão João, meu colega, bem-vindo de volta. Como é que estão as coisas aí? O trânsito está canaua? Está favorável ou está duro? Diga-nos, Simão João. Mais uma vez, bom dia, Janete e Iracelma Arnaldo. Está, digamos que, ligeiramente favorável. Mas enquanto o Joel proporcionava-vos aquilo que são algumas músicas que vos fez recuar no tempo, trazer algumas memórias, nós aqui na zona do Quimbango estamos a ser deliciados por louvores que estão a nos fazer refletir. Então estamos assim numa simbiose perfeita. O Joel e a Selma vos dar recordações favoráveis e nós aqui estamos a refletir do dia a dia caótico também sobre o movimento rodoviário. E vamos dar a ver aquilo que é o movimento rodoviário aqui na zona do Quimbango e vê-se claramente, Iracelma e Janete Meio-Dia, que as coisas estão fáceis. Se há algum abrandamento dos veículos, é mesmo muito por conta dos cidadãos que continuam a fazer a travessia aqui neste ponto, até porque não existe passadeiras, inclusive as mototaxistas também vão passando, violando algumas normas do Código de Estrada, porque não há de facto aqui a sinalização no tapete asfáltico a indicar que há uma passadeira para que os cidadãos façam a travessia de forma segura. Então é este o único handicap que faz com que o trânsito fica ligeiramente parado para dar essa prioridade aos transeuntes, ao pacato cidadão, para que possa fazer a sua travessia segura. Aqui na zona do Quimbango também o movimento de cidadãos que fazem o comércio pedir ao SONG à sua esquerda que mostre como está o movimento para quem vai, por exemplo, para sair na zona do Grafanil Bar. É uma alternativa, apesar de que não está nas mais perfeitas condições. Estamos a falar de uma área terraplanada com alguns buracos, mas pode fugir deste engarrafamento aqui
na zona do Quimbango, que vai então safar até a Diolinda Rodrigues, mas está favorável o trânsito, recomendável com as devidas aspas, mas ainda assim não há grandes constrangimentos de maior. Tal como nós mostramos na zona do Camama, que está a ser desativada algumas paragens, aqui também o cenário é o mesmo. Nota-se claramente que não há paragem dos azuis e brancos, tem os cones a sinalizar que por perto deverá estar um agente regulador de trânsito para então inibir com que possam fazer essas paragens que normalmente condiciona e muito a trafegabilidade, o movimento, a fluidez do trânsito por esta altura. Então está nesta altura favorável. Isto também porque a Rede Girassol tem estado a mostrar alguns pontos de conflito, zonas críticas que apresentam muito engarrafamento ao longo da jornada laboral durante a semana de trabalho. Daí que acreditamos que o CISP também, com a nossa ajuda e também com o auxílio que nós temos tido do CISP, estão de facto a ver os pontos que normalmente temos levado para a nossa audiência, que tem dificultado os automobilistas. E este aqui é um desses pontos, com os cidadãos a fazerem a travessia em locais inapropriados. Não há passadeira, mas ainda assim é a única alternativa que eles têm para poder chegar à outra extremidade da estrada. Então, Iracelma e Janete, foi esse nosso segundo apontamento sobre o movimento rodoviário e nós voltamos já já. Muito bem, Simão João, obrigada pelas informações aí na zona do Quimbango, não é? Nós aqui estávamos a viajar pela música de Iola Semedo e o Simão João aí na zona do Quimbango, não é? A serem brindados com louvores. Aqui o típico 2 em 1 que acontece aqui na Rede Girassol. Claramente, claramente. E segundo o Simão, era um momento que levou-os à reflexão, não é? Sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre como vão as coisas, não é? Exatamente. Muito bem, Simão. O poder João. da música, não é? Aqui a desbloquear memórias, ali a levar a reflexões. Claramente, claramente. Muito Disseste bom. muito bem, Janete Meio-Dia. Tens convite. Bom dia, Ivanilson Chipilica. Bem-vindo à Rede Girassol. Votos de bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Esperamos que a viagem tenha corrido bem de Benguela a Luanda. Claramente, foi uma viagem tranquila, com seus percalços, claramente, mas foi uma viagem tranquila. Muito bem. Muito bem, Ivanilson. Perdão. Biblioteca Raízes do Conhecimento. É uma biblioteca comunitária. Há quanto tempo é que existe? Como é que surgiu a ideia deste projeto? Bem, o projeto Biblioteca Raízes do Conhecimento já existe há 2 anos, oficialmente. Portanto, é um projeto social que visa democratizar o acesso livre e gratuito a livros à comunidade do bairro Capontecito, em Benguela. Entretanto, nós levamos essa iniciativa porque eu, tanto desde cedo, cresci em ambientes de livros, literatura e, naturalmente, isto traduziu-se numa iniciativa de poder inspirar outras crianças a não ser mesmo da minha comunidade, porque é nas pequenas comunidades que se constrói uma sociedade. É fruto de um programa de liderança e gestão comunitária, de um programa sul-africano. Então eu fui convidado para tanto desenvolver uma iniciativa social e eu não pensava em uma outra coisa a não ser mesmo desenvolver uma biblioteca comunitária na minha comunidade, para, de alguma forma, tanto ajudar na construção e desenvolvimento intelectual na minha comunidade. Ivanilson, parabéns pelo projeto, mas diga-nos como é que funciona esta biblioteca comunitária? Excelente. Bem, nós estamos atualmente abertos todos os sábados, no período matinal, isto é, das 9 às 12. As crianças, tanto nós temos agora um total de 35 crianças que acorrem à nossa biblioteca. Atualmente, as mesmas crianças estão tanto divididas em vários clubes. Temos o clube de leitura, onde as mesmas leem os livros semanalmente, isto é, ao sábado fazem uma resenha do livro. Temos o clube de leitura, aliás, o clube de xadrez, este mesmo clube de xadrez, tanto são aos terceiros sábados. Temos o clube de artes e criatividade. Os mesmos tanto entram em contacto com a arte por meio de um artista, não é, que é convidado à nossa biblioteca. E temos também
é, portanto, o clube de teatro. São estas atividades inerentes à nossa biblioteca comunitária. Tem mais de 35 crianças. Quantos livros vocês têm disponível neste exato momento? Perfeito. Atualmente, nós contamos com cerca de 100 livros diversos, desde infantos, juvenis, clássicos, romances e tantos outros. O nosso público-alvo são crianças do 0 aos 18 anos, 17 anos melhor, mas claramente que estamos também abertos para o público mais adulto. Mas atualmente o que nós temos vindo a receber destes 35 números de crianças que nos ocorrem são nesta faixa etária. E para aquisição? Sim, Janete, pois eu ia perguntar no que diz respeito ao espaço em que vocês estão, como é que está tudo bem, nem por isso, é um espaço aberto, como é que é? Bem, este é um dos principais desafios atualmente como projeto social, porque nós estamos a começar e deram-nos um espaço, tanto lá mesmo na comunidade, num quintal. Um espaço provisório. Um provisório, claramente, porque entendemos que ter um espaço físico como tal iria claramente facilitar, porque imagina que nós todos os sábados temos que tirar o material da nossa residência e passar 2 quarteirões para poder arrumar o referido espaço para poder, portanto, albergar as crianças que nos acorrem. Entretanto, nós temos uma tenda, tanto as estantes, os livros, e isso naturalmente preocupa-nos, porque tanto o nosso principal ativo, que são os livros, não estão de alguma forma no seu melhor local para ser cuidado. O que é que mais desperta a curiosidade dos pequenos que fazem parte agora da vossa biblioteca comunitária? Bem, para nós tem sido uma grande experiência. Nós temos dito que nunca sabemos ao certo o impacto que isso está a trazer à vida daqueles pequenos. Vamos imaginar uma criança que todas as semanas, tanto no mês, provavelmente os meses têm 4 a 5 semanas, no máximo 4 mesmo, leem um livro. Estamos a imaginar que uma criança todas as semanas lê um livro, nunca é a mesma pessoa, obviamente, e certa vez, tanto nós perdemos a tenda. E uma das crianças, nós ficamos sem abrir o espaço. E eu recebi uma mensagem de um pequeno e ele trata-me por Mano Vani e perguntou na mensagem: Mano Vani, o que é que se passa? Por que é que não estão a abrir a biblioteca? Por meio daquela mensagem nós percebemos, mais do que estar a impactar a vida deles, nós estamos realmente a servir de rotina. Eles criaram uma rotina ao sábado, de que todos os sábados das 9 às 12 estão no quintal a ler livros. Se não estão a ler livros, estão a jogar xadrez, estão a pintar e estão a fazer teatro. E isso dá-nos mais sentido de responsabilidade para continuar. E vontade de continuar também, espaço não é? cultural. Muito bem. Olha, Ivanilson, mais uma vez parabéns pelo projeto, Ivanilson Chipilica. Janete. Eu já consigo sentir a despedida da Iracelma aí. Claramente. Mas antes da despedida, seria bom o Ivanilson dizer aqui como é que quem quiser fazer chegar livros, por exemplo, pode entrar em contato. Pode sim entrar em contato, portanto, pode ser pelas nossas redes sociais, Biblioteca Raízes do Conhecimento, estamos sempre abertos. Pode ser pelo 936 42 49 55. Muito bem. Pode repetir, por favor? 936 42 49 55. Muito bem. Agora sim eu vou, Janete, meio-dia. Ivanilson, tudo a correr bem. Até já, Janete. Até já, Iracelma. Bom dia com muita energia. E nós aqui rumamos novamente para o caderno informativo. Angola considera fundamental a cooperação militar entre os Estados Unidos, tendo em vista a manutenção da paz e da segurança. Por outro lado, o país condena a ingerência nos assuntos internos de cada país, reafirmou nesta quinta-feira o secretário de Estado para a Indústria Militar, Afonso Carlos Neto, durante o encerramento da segunda reunião do Comitê Conjunto de Cooperação de Defesa Angola-Estados Unidos da América. Os assuntos que têm que ver com a paz e a segurança dos Estados ainda constituem prioridade para Angola, que vê na cooperação internacional vias para a efetivação destes propósitos. Todavia, as autoridades angolanas condenam com veemência cenários de ingerência nos problemas de cada país. Angola continua firmemente empenhada na promoção da paz, da estabilidade regional, da prevenção de conflitos e da cooperação internacional como instrumento indispensáveis para enfrentar os desafios comuns
da segurança contemporânea. A nossa política de defesa continuará orientada pela salvaguarda da soberania nacional, pela modernização das Forças Armadas angolanas, pelo desenvolvimento das capacidades tecnológicas e pela construção de parcerias estratégicas baseadas no respeito mútuo, na confiança recíproca e na não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Na segunda reunião do Comitê Conjunto de Cooperação de Defesa Angola-Estados Unidos da América, os países sinalizaram a vontade de reforçar a cooperação, uma parceria que poderá beneficiar também o Golfo da Guiné no domínio da defesa, explicou o secretário de Estado para a Indústria Militar de Angola e co-presidente do Comitê, General Afonso Carlos Neto. O caminho percorrido até aqui demonstra que existem bases sólidas para aprofundarmos esta relação em áreas de elevado valor estratégico, contribuindo simultaneamente para a segurança do Golfo da Guiné, da África Austral e do continente africano. Durante a sessão foram assinadas a ata, o aditamento ao regulamento da organização e funcionamento do Comitê Conjunto de Cooperação Angola-Estados Unidos e ainda o roteiro de cooperação 2026-2031, instrumentos que poderão permitir uma coordenação mais estreita e periódica entre forças armadas dos dois países. Assumem especial relevância as propostas de cooperação apresentadas pelos Estados Unidos da América nos domínios da educação, da segurança marítima, das operações especiais, do espaço, da ciberdefesa, da saúde militar e da inteligência. Estas áreas representam capacidades críticas para as Forças Armadas modernas e assumem importância crescente na proteção das infraestruturas estratégicas, na segurança das comunicações, na vigilância do território, na resposta a emergências, no apoio às operações militares e na preservação da soberania nacional. Na qualidade de co-presidente, o secretário assistente de guerra para assuntos de segurança internacional dos Estados Unidos da América, Daniel Zimmerman, disse augurar que Angola continue a trabalhar na capacitação de quadros para se defender dos cyberataques. Esperamos Angola que estejam preparados para adquirir os equipamentos que foram discutidos em FMS, para garantir que estejam habilitados na luta contra as ameaças da cibersegurança e as demais. Acredito que isso nos ajudará a trabalhar juntos para andarmos. Também gostaríamos de encorajar Angola e o estado de Ohio para avançar e aproveitar as vantagens dessa parceria estatal. Atualidade internacional, o presidente norte-americano Donald Trump reconheceu esta quinta-feira que os Estados Unidos enfrentam uma escassez de alguns tipos de armamento, mas garantiu que têm munições suficientes para a guerra com o Irão. Segundo Trump, existem amplas reservas de armas menos potentes e os fabricantes norte-americanos estão a aumentar a produção de mísseis de longo alcance e de projéteis para os sistemas de defesa aérea Patriot. As declarações de Trump surgem depois de o jornal The Washington Post ter noticiado melhor na quarta-feira, citando fontes presentes numa reunião na sexta-feira, que o presidente manifestou frustração por não ter sido informado sobre uma preocupante escassez de munições no Médio Oriente, o que terá levado a um desentendimento com o seu secretário da Defesa, Pete Hegseth. As autoridades espanholas estão a analisar inúmeras mensagens que têm circulado nos últimos dias nas redes sociais marroquinas, apelando a uma nova entrada em massa em Ceuta no dia 15 deste mês, disseram nesta quinta-feira fontes policiais citadas pela agência EFE. Após a chegada, uma semana de dezenas de milhares de pessoas, a fronteira entre Marrocos e a cidade autónoma espanhola de Ceuta, que até ao momento provocou mais de uma centena de mortos,
Redes sociais como o Facebook, o Instagram ou o TikTok voltaram a encher-se de mensagens como 15 de 8 ou a ofensiva, a investida, tendo a localidade fronteiriça de Findec como ponto de partida. Segundo fontes policiais citadas pela EF, as forças de segurança de Espanha acompanham há dias este fenómeno e analisam as mensagens com muita preocupação. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. E começamos no jornal britânico The Guardian. É destaque: os Estados Unidos. Trump nega que os Estados Unidos tenham poucas munições-chave em guerra com o Irão após relatos de escassez. O comentário do presidente vem após reportagens de que ele exigiu respostas de Pete Hegseth sobre supostas escassez. Na primeira página do jornal espanhol La Vanguardia, é destaque: alerta de risco de lesões oculares devido ao eclipse. Oftalmologistas alertam que observar o fenómeno sem proteção pode causar danos irreversíveis. Celta exige segurança europeia na fronteira com Marrocos. O presidente de Celta quer mais polícias e a expulsão de migrantes afetados pela última incursão. Estamos agora a olhar para a primeira página do jornal francês Le Figaro. Investigação sobre os incendiários que estão a fustigar a França. Jovens ociosos, marginalizados, bombeiros piromânicos. Pelo menos 420 pessoas, incluindo 166 menores, foram presos por incêndios desde o início do verão. Agora na primeira página do Jornal dos Desportos, Girabola, jogada à sorte. A ANCAF sorteia a prova hoje. 16 equipas competem na 49ª edição do campeonato. Gala da ZAP distingue melhores da última época. E o Jornal Desportivo à Bola titula Demolidor, noite de gala na Luz com goleada que resolve eliminatória. Liga Europa, terceira pré-eliminatória, primeira mão, Benfica 6, Hertz 1. Equipa está melhor, diz Marco Silva, o técnico dos encarnados. Tomás Araújo foi capitão, Samuel Soares titular no lugar de Trubin. A previsão do tempo. E esta ronda nós vamos começar na cidade de Luena. A previsão de um dia com muito sol. As temperaturas para hoje, máxima 31 graus e a mínima 10 graus. Cazombo, Mochico Leste, a previsão é de um dia com muito sol. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira, 34 graus e a mínima 12 graus. Moçambiques, a previsão de um dia com sol encoberto. E quanto às temperaturas nesta região da província do Namiba, máxima 22 graus e a mínima 15 graus. No Lubango, a previsão de um dia com muito sol. A máxima, quanto à temperatura, vai chegar aos 27 graus e a mínima aos 11 graus. Em Ondiva, a previsão de um dia enevoado. As temperaturas vão oscilar nesta sexta-feira entre 32 graus de máxima e 10 de mínima. Menongue, a previsão é de um dia com muito sol. A temperatura máxima 30 graus e a mínima 7 graus. Cuito, Quanaval, previsão de um dia com muito sol. Temperatura máxima 31 graus e a mínima 6 graus. 8 horas 33 minutos. Estamos a fazer o nosso último intervalo nesta edição última da semana e quando regressarmos vamos falar sobre desporto com Manel da Cruz. Até já. Para fazermos então a nossa última conexão com a Janete Meio-Dia nesta última edição da semana, não é? Janete, estamos de volta. Estamos de Já volta. chegamos e aqui estamos novamente para
falarmos. Exatamente, eu estava aqui a partilhar com os ouvintes algumas curiosidades. Afinal, hoje é dia 8, espero que alguma coisa aconteça no dia amanhã, 8. No dia 8, Exato. Não é? Não, então, tá bem, Janete, ok. Hoje continua. é o 216º dia de 2026. Sempre a fazer a contagem do ano. A contagem. Simplificando. Dos dias que faltam. Hoje é o dia 216 de 2026. Quanto tempo nos restam, Janete? 149 dias. Se não me engano. O tempo está a bazar. Exatamente. Então, hoje, a primeira sexta-feira de agosto, esta é a primeira, é o Dia Mundial da Cerveja. Estávamos aqui. Exatamente. Hoje é o Dia Mundial da Cerveja. Hoje é celebrado na primeira sexta-feira do mês de agosto. Na primeira sexta-feira do mês de agosto. Hoje é o dia daqueles tenho certeza que muitas pessoas desconhecem esta data. Que gostam de mandar umas para o peito. Exatamente. É uma data que surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos. 4 amigos decidiram numa sexta-feira, não é? No dia 5 de agosto, homenagear o produto, a cerveja. E depois, em 2013, a data passou a ser celebrada em toda a primeira sexta-feira do mês de agosto. E agora é celebrada em pelo menos 80 países. 80 países. Dia Mundial da Cerveja. E já agora, o maior festival de cerveja acontece em Munique, na Alemanha. É o Oktoberfest. Este ano, o festival vai decorrer de 19 de setembro a 4 de outubro. Muito bem. E olha que a cerveja Iracelma já foi usada como moeda no Egito Antigo, por exemplo. Após um dia de trabalho, um dia de trabalho, ao invés de receber moedas, recebia entre 4 e 5 litros de cerveja como pagamento. Eu não sei se Meu Deus, a história traz-nos cada coisa, Janete. Exatamente. São muitas... A decisão era do funcionário, não é? Exato. Depois de um dia de trabalho, se recebia uns 4 litros, umas birras, ou recebia o dinheiro. Não tinha dinheiro, era a cerveja. Era a única opção. Não, era a moeda. Era a moeda de troca. Era a moeda. Era obrigatório. Você fazia o trabalho e recebia a cerveja como pagamento. Mas isto só num dia da semana, não é? Exatamente. Sexta-feira. Não está especificado. Okay. Exatamente. E olha, aqui uma curiosidade também. Que a 16 de outubro de 1814, um tsunami de cerveja afetou Londres, a capital da Inglaterra, o que resultou em pelo menos 8 mortos. O incidente é conhecido como Beer Flood e originou-se do rompimento do tanque da principal cervejaria lá na cidade. Criou uma onda de até 4,5 metros de altura e liberou cerca de 1 milhão de litros de bebida pelas vias da cidade inglesa. Todo mundo com cerveja. Todo mundo com cerveja. Aí ficaram embriagados sem querer. Sem querer, coitado sem dos vontade. que nem nunca colocaram uma gotícula de álcool na boca. Meu Deus do céu. A minha avó Elisa. Aproveito para mandar um abraço, porque ela não pode. Não pode beber cerveja. Vamos à rua, Janete Meio-Dia. Vamos à rua. Temos o Simão João para o último apontamento também. Vamos a isso. Está aí o Simão João, nesta altura na Diolinda Rodrigues, aí ao pé da Shoprite, bem próximo dos prédios da Filda. Simão João, espero que estejas preparado para o último apontamento desta sexta-feira. A comunicação é novamente tripartida, a terceira e também a última. Diga-nos como estão as coisas por aí. Uma vez mais, bom dia, Janete, Iracelma e a nossa audiência. Aqui bem pertinho da Filda, de facto, na Diolinda Rodrigues, o movimento já está, assim, digamos, leve para quem está a vir, por exemplo, do município de Viana, em direção aqui à zona da Filda, a antiga Filda, a Feira Internacional de Luanda, faz o seu movimento rodoviário sem grandes constrangimentos, em direção, por exemplo, à zona do 1º de Maio, passando antes pelos congolenses. Não há constrangimentos de maior, mas vê-se lá ao fundo que por esta altura são muitos os veículos que vão pegando o desvio que dá acesso ao município do Kazenga, passando mesmo aqui pelos prédios da Filda. Normalmente muitos são os automobilistas que quando já chegam neste ponto agradecem porque deixam um engarrafamento tremendo lá mais entre a vila de Viana para chegar aqui
aqui já quase ao centro da cidade. Então está fácil para esses automobilistas. Quem pega aqui o desvio que dá acesso ao Kazenga, já há aqui um conflito porque tem que passar pela guarda-passagem aqui na linha férrea. Só assim é que conseguem então depois chegar mais lá junto da administração municipal do Kazenga, e então este é o único conflito por esta altura para quem vai entrar no município, já que já foi considerado um dos mais populosos a nível de Luanda. O cenário de quem segue viagem até a zona do 1º de Maio, passando, claro está, aqui pela Deolinda Rodrigues, não há grandes problemas também para esses automobilistas, como também quem está a deixar, por exemplo, a Pedro de Castro e ligar aqui a Deolinda Rodrigues em direção ao município de Viana, também fazem no sem constrangimentos de maior. Então, Iracelma e Janete, está assim contada a história sobre o movimento rodoviário em Luanda nesta sexta-feira, pronúncio de final de semana. Obviamente foi um prazer trabalhar convosco. A equipa que trabalhou, constituída por Eduardo Gonçalves, as imagens foram captadas pelo Song Magalhães. Eu sou o Simão João. Bom dia e bom final de semana. Bom dia, bom fim de semana para ti, Simão João, e também para toda a equipa que está contigo neste exato momento. Claramente que da nossa parte também foi um enorme prazer trabalhar contigo, nosso colega. Exato, contigo, é das nossas Simão confianças. João. É dos nossos. E na próxima semana estará conosco o Ernesto Jaime. Certamente. E Iracelma, uma última curiosidade sobre a cerveja. Ela é tão homenageada que tem até um padroeiro. Quem é o padroeiro? É o Santo Arnulfo de Metz, austríaco. É o padroeiro da cerveja. Muito bem. Tudo em torno da cerveja, Tudo em torno não é? da cerveja. Hoje é o dia... A noiva. Conheces muito bem, Janete, meio-dia. Iracelma, você é muito tendenciosa. Conheces muito bem. Enfim. Aqui, dados que a Janete dispõe... Eu gosto de estar atualizada. Eu prefiro não dizer mais nada. Estamos Janete, juntos. da minha parte, como sempre, foi uma honra estar contigo nestas nossas múltiplas conexões, nestas passagens pelo Bom Dia com Energia, os estúdios centrais. Fica a promessa de estarmos juntas numa outra oportunidade. Certamente. Eu espero que tenhas um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Estamos Certamente. juntas. Terminou a minha jornada por agora. Bom Dia com Energia. Volto num outro dia com a mesma energia e boa disposição de sempre. Na segunda-feira o João já está aqui. Bom Dia com Energia. Bom dia, Janete, meio-dia. São 8h55. Por aqui também está tudo dito, tudo contado. A promessa é de estarmos juntos na próxima segunda-feira. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom fim de semana. Estamos juntos.